Tudo bom? Eu sou a professora Ariadna, responsável pela disciplina de língua portuguesa do 7º ano. Muitos já me conhecem, né? Já eram meus alunos antes de tudo isso começar, mas principalmente os meninos do 7º A não eram meus alunos ainda, né? Então não me conheciam e a gente tem muito aluno entrando agora. Então, assim, para quem está chegando agora, a nossa disciplina ela está estruturada em roteiros semanais. Toda semana, todo finalzinho de semana, no finalzinho do domingo, eu posto esse roteiro com os assuntos, né? Porque eu sei que muitos, aliás, praticamente todos, ninguém tem livro, e eu coloco um pouco do conceito dos assuntos que serão estudados, de gramática, do gênero que vai ser estudado e né, o texto para o projeto de fluência de leitura. Vou explicar mais uma vez como deve funcionar o projeto de fluência. Você vai receber tudo isso que eu falei em um roteiro só, que você deve usar para estudar durante a semana. Na segunda-feira, se programe da seguinte forma, para ficar mais fácil. Na segunda-feira, você separa esse dia para treinar o texto de fluência. Então, você deve treinar a leitura silenciosa, né, ler pelo menos 3 vezes o texto de forma silenciosa. Depois, você faz essa leitura em voz alta, treina também no mínimo 3 vezes em voz alta. Quando for na terça, no mais tardar, na quarta-feira, eu posto a videoaula, né? Se não acontecer nenhum problema de internet, enfim, eu posto a videoaula. E aí você pode tá escutando a minha leitura e depois treinar novamente com a minha leitura. E aí desenvolver o restante da atividade se você tiver ficado com alguma dúvida, tá bom? O roteiro da gente tem sempre as atividades para serem desenvolvidas durante a semana. Priorizem mandar atividades sempre em horários comerciais. Porque tem gente que manda atividade de madrugada, aí não tem como. E às vezes se eu abrir naquele momento, acaba que se perde, porque eu tô recebendo muitas atividades. E às vezes eu não abro no momento que você manda, porque não é porque eu não vi, eu vejo todas as mensagens. O problema é que se eu abrir naquele momento, ela não fica marcada. E aí, no momento que eu possa corrigir com calma, a mensagem pode se perder no meio de tantas outras. Por isso que eu só abro sua mensagem quando eu estou sentada na frente do computador, que eu possa já corrigir e marcar aqui na minha conferência que você fez a tarefa. Por isso que às vezes eu não abro naquele mesmo instante, tá bom? Então, às vezes demora um pouco, porque são muitas atividades que eu recebo, são muitos alunos. Eu estou com todas as turmas de 7º ano da tarde, são 4 turmas. Fora o 9º ano, que eu também estou com o 9º ano da tarde. Então, são muitos alunos que eu preciso dar esse retorno, tá bom? Então, tenha um pouquinho de paciência, qualquer dúvida, qualquer problema, mande mensagem, tá certo? O assunto da semana, no Aprofundando Conceitos, nós vamos estudar figuras de linguagem. Eu acho que vocês já ouviram falar, talvez não lembrem, mas com certeza já ouviram falar em figuras de linguagem. As figuras de linguagem nada mais é do que recursos expressivos. Ele é usado na linguagem, no discurso, para ampliar a ideia do que se pretende passar. E uma ideia que eu não conseguiria fazer usando a linguagem pura e simples, né? Então, a figura de linguagem ela é usada para isso. Por isso que a gente encontra muitas figuras de linguagem nos poemas para causar, o autor usa a figura de linguagem para causar um efeito de sentido que ele não ia conseguir usando a língua naturalmente, usando a língua simplesmente, tá? Aqui tem algumas para a gente se aprofundar. As mais importantes, as mais usuais, as mais comuns que vocês vão encontrar com mais frequência, mas não são as únicas, tá? A gente tem inúmeras figuras de linguagem. Então, aqui tá eu tenho só alguns exemplos das mais usuais, das mais corriqueiras que vocês vão encontrar por aí, tá? Nos livros, nos poemas. Então, assim, a principal, né? É a metáfora, principal figura de linguagem. A metáfora acontece a metáfora quando eu faço uma comparação velada, escondida. Olha só o exemplo. Você tem uma pedra dentro do peito, né? Como as pessoas dizerem isso, de pessoas que têm um coração duro, que são más. Então a gente diz, você tem uma pedra dentro do peito. Eu quero dizer que o coração daquela pessoa é duro como uma pedra, mas eu não usei o comparativo, eu não usei tanto quanto,
seu coração é como uma pedra. Eu só disse que a pessoa tem uma pedra dentro do peito, certo? Então a metáfora acontece quando eu comparo um termo a outro, uma coisa a outra, mas eu não tenho com um conectivo comparativo. Vocês vão perceber isso quando a gente vê a comparação. Já, já. Depois da metáfora, eu tenho a personificação ou prosopopeia. Então, você pode encontrar essa figura de linguagem com esses dois nomes, com essas duas nomenclaturas. Ou personificação ou prosopopeia, quer dizer a mesma coisa, tá? O nome personificação já diz, personificação vem de persona, de pessoa. Então, a personificação acontece quando eu dou uma característica humana, quando eu atribuo uma característica humana a um ser que não tem aquela característica, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando eu digo assim, ó, observem aqui, o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Olha só que poético. O cansaço rastejando-se. Cansaço rasteja? Cansaço é pessoa, tem vida, é pessoa ou animal para rastejar? Não é, né? Então, cansaço não rasteja. Eu tô atribuindo uma característica que é humana a um objeto, a algo que é inanimado, a algo que não tem uma existência física, né? Então, aí eu tenho uma personificação. Eu estou dando uma característica de pessoa, de ser vivo, a um ser que não tem essa característica. Por isso que a gente chama de personificação. É quando eu dou características humanas a um ser que não tem aquela característica. Eu vou te dar outro exemplo. O jardim olhava as crianças. O jardim olhava as crianças brincarem, mais ou menos assim, é um verso de um poema. Jardim tem olho? Jardim olha? Jardim enxerga? Não. Então o poeta, ele atribuiu essa característica humana a um ser que não tem essa característica. Por quê? Para dar mais ênfase à linguagem, para tornar a linguagem poética e atrativa para o leitor. Então, quando isso acontece, eu tenho a personificação ou prosopopeia. Repita comigo. Personificação ou prosopopeia. Quando eu vou atribuir uma característica humana, uma característica de um ser vivo, a um ser que não tem essa característica. Então, acho que essa aí é bem clara, né? Uma das mais fáceis, gente. A metonímia. Agora, a metonímia, ela não é tão fácil pra gente aprender, porque ela tem vários estilos. Só que nós vamos ver aqui o básico. O objetivo básico da metonímia, acontece a metonímia quando eu substituo um termo por outro, né? E essa substituição, ela é feita por proximidade de referência. Quando eu digo assim, comeu o prato todo. Ninguém come o prato todo, né? Nunca vi ninguém comendo um prato. Mas o que é que eu quero dizer quando eu digo que, por exemplo, a criança comeu o prato todo de sopa? Eu quero dizer que ela comeu todo o conteúdo do prato, ela comeu toda a sopa. Então, quando eu uso um termo em substituição de outro, eu estou usando uma metonímia, né? Eu tomo o todo pela parte. Eu estou dizendo que, em vez de dizer que a criança comeu toda a comida que tinha no prato, eu disse que ela comeu o prato todo, tá certo? Então, a metonímia acontece assim. A comparação. Quando é que a comparação acontece? Olha só, a comparação é determinada por meio da relação de similaridade. Agora a gente vai retomar a metáfora para você perceber essa diferença. Ou seja, pela comparação de termos ou de ideias no enunciado. Por exemplo, o que é bom ficar bem claro para que você não confunda. Na comparação, eu tenho o conectivo comparativo. Na metáfora, não. Olha só. A gente viu lá na metáfora, né? Fulano tem uma pedra no lugar do coração. O coração de fulano é uma pedra, né? Eu estou querendo dizer que o coração daquela pessoa é duro como uma pedra, mas eu não coloquei o como. Eu disse que o coração dele é uma pedra. Na comparação, eu já tenho o comparativo. Se eu digo, o coração de Joana é duro como uma pedra. É duro tal qual uma pedra. Aí eu tenho uma comparação, porque eu tenho tal qual, eu tenho como, eu tenho comparação. Se eu digo, o coração de Joana é uma pedra, eu tenho uma metáfora, porque eu não tenho o conectivo
comparativo. Entenderam? Então, vamos repetir só para ficar bem claro. Metáfora, eu tenho uma comparação velada, escondida. Eu tenho uma comparação, mas eu não tenho um conectivo comparativo. Comparação, na figura de linguagem chamada comparação, eu tenho esse conectivo comparativo, que é o como, tal, qual, tal, assim, tão, quanto, parece. Então, quando eu tenho esses comparativos, aquela figura de linguagem deixa de ser metáfora e passa a ser comparação. Fiquem atentos porque isso é questão de pegadinha, viu? Em algumas questões, tá bom? E aí, o nosso próximo assunto é variação linguística. A variação linguística, ela é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudanças de elementos vocabulares. Por exemplo, professora, não entendi nada. Vou dar um exemplo mais claro. Variação linguística acontece quando eu tenho eu tenho uma língua X, no nosso caso o português. Mas o português, ele é falado da mesma forma no Brasil todo? Não. No Nordeste a gente fala de um jeito, a gente fala o português de um jeito, com um sotaque, com algumas palavras que são só nossas, né? São aqui da nossa região. Lá no Sul eles falam de outro, o mesmo português, mas eles usam palavras que são típicas dele, que são expressões típicas lá do Sul, sulistas, como a gente costuma chamar. Então, isso eu chamo de variação regional. Então, a variação, ela não acontece também só de forma regional. Eu tenho uma variação por idade, eu tenho variação por sexo, por classe social. Então, a variação linguística, ela pode acontecer de todas essas formas. Quando é que eu tenho a variação regional? Vamos lá. Eu tenho variação regional, como eu falei para vocês. Nesse caso aí, que eu dei o exemplo para vocês do Sul. Se você viajasse hoje pro Rio Grande do Sul, chegasse lá na casa de um parente e você dissesse assim, eita, que lá no Rio Poti, um rapaz matou o outro com a peixeira. Ele acertou a peixeira bem no bucho do outro. Peixeira, bucho são expressões regionais que a gente usa só aqui. Que a gente usa, por quê? Que se usa peixeira, essa expressão é comum nossa aqui, de Teresina, ali do Poti, porque ali a gente tem muitos pescadores que usam peixeira para tratar o peixe, para limpar o peixe. Será que peixeira iria ser conhecido, iria ser uma expressão comum lá no Sul, num lugar onde não fosse uma população ribeirinha, onde não tivesse pescadores? Né, onde não fosse uma comunidade de pescadores? Eu acho que não, né? Outra expressão que eu gosto muito, que é boi ralado. Quem sabe o que é boi ralado? Eu tenho uma amiga que ela disse que viajou aqui mesmo pro Nordeste, para outro estado do Nordeste, para casa de um parente. Chegou lá, a pessoa disse assim, fulana, hoje o almoço vai ser boi ralado, tu gosta? E aí ela, boi ralado, aí ficou pensando, e também não quis dar bandeira, né? Esperou sair o almoço. Quando chegou o almoço, era carne moída. Então, lá eles chamam boi ralado, né? Chamam carne moída de boi ralado, que não é típico nosso aqui chamar carne moída dessa forma. Então, isso é um regionalismo, é uma variação regional. Então, a língua, ela varia de região para região. O quê? Pequenos dialetos, gírias, algumas expressões. É o mesmo português? Sim, é o mesmo português, mas com variações que dependem de uma região para outra. Nós temos a variação regional, foi essa que eu acabei de falar, e aí nós temos as variações, né, as variedades sociais. Lembra que eu falei que a língua também pode variar de camada social? Geralmente, pessoas de uma classe social mais alta falam de uma forma, pessoas de classes sociais mais baixa falam de outra forma. Por quê? Por conta da escolaridade. Né? Então, geralmente, quando você vai numa feira livre, essas feiras de bairro, de rua, você costuma escutar expressões como plantar, olha a banana, olha a banana, olha a banana, plantar, bom, né? Bom em vez de bom, plantar em vez de plantar, olha em vez de olha, né? Problema em vez de problema, bicicleta em vez de bicicleta. Então, professora, quer dizer que é errado diante da norma
padrão da norma culta seria. Só que quando eu tenho preconceito com essas formas de falar, eu tenho o que se chama de preconceito linguístico. Eu não posso ter preconceito linguístico, eu tenho que respeitar o modo de falar de cada um. Se uma pessoa de classe social mais baixa fala dessa forma, é porque ela não teve acesso à educação. Ela não teve acesso à escolarização que vocês estão tendo, né? Então, não é admissível um professor falar assim, ou alguém que tenha tido a oportunidade de estudar, de aprender, né, a norma culta, falar dessa forma. Então, nós, como falantes, temos que respeitar as variedades da nossa língua, né? Eu não posso chegar lá no interior, por exemplo, vou passar a Semana Santa no interior, chego lá, começo a repreender o modo de falar de todo mundo, quero que todo mundo fale igual a mim. Isso é preconceito linguístico, não é verdade? Então, isso a gente não pode fazer. A gente deve respeitar o modo de falar de cada um, mas sabendo que, se estamos tendo a oportunidade de estudar, de conhecer, então é nossa obrigação, né, falar essa língua de uma forma padrão, até porque algumas situações nos exigem isso. Quanto à leitura, nós temos, no Aprofundando Conceitos de Leitura, nós temos o gênero poema. Professora, mas a gente já viu alguma coisa sobre poesia? Já, a gente viu poesias populares, lembram? O assunto, gente, ele nunca vai mudar completamente. Então, a gente vai passar algumas semanas vendo, vamos rever alguns conteúdos para que isso não se perca, para que esse aprendizado ele não se perca, tá? Então, poema. Há uma diferença entre poema e poesia. Né? Poema e poesia não são sinônimos. É muito comum se achar isso, mas não são sinônimos, tá bom? Então não confunda poema com poesia. O poema é o gênero textual e a poesia? A poesia é a forma de arte. Eu posso ter todo poema ele tem poesia, mas nem toda poesia é um poema, sabia? Eu posso ter poesia numa foto, eu posso ter poesia numa pintura, eu posso ter poesia numa melodia, eu posso ter poesia numa imagem. Então, tudo que me causa um sentimento, seja um sentimento bom, um sentimento de revolta, tudo que me causa sentimento é meio que poético, né? É poesia. Então, uma imagem, se eu vejo uma imagem de uma mãe com uma criança e aquilo me causa ternura, me causa carinho, é poético, aquela imagem é poética. Se eu escuto uma música e aquela música me faz chorar, me faz relembrar algum momento legal da minha vida ou triste, aquela música é poética, ela tem poesia. Um poema que toca, né, que me toca, que me faz sentir algo, aquele poema tem poesia. Mas nem toda poesia é somente um poema. Eu tenho poesia em música, em imagem, em fotografias, tá? Então, não esqueçam mais disso. Todo poema tem poesia, mas nem toda poesia é um poema. O poema, uma das características principais do poema é ele ser construído em versos, ter métrica, estrofes, rimas e ritmo. Professora, quer dizer que todo poema é construído em verso? Nem todo, não é obrigatório, mas a maioria sim. Então, 90% dos poemas, eles são construídos em forma de estrofes, que é diferente do parágrafo, lembra? Eu tenho um parágrafo quando eu tenho aquele recuo, né, de dois, com isso, aquele espaço que a gente aprende desde pequenininho lá, de 2 dedinhos. Então, eu tenho um texto em prosa quando eu tenho um parágrafo. Nos poemas, eu uso o verso, né? Eu tenho um verso embaixo do outro que formam estrofes. Então, vamos lá. Verso é cada linha do poema e a estrofe é o conjunto dessas linhas. Quando eu tenho um conjunto de linhas lá, eu tenho a estrofe, tá? Não esqueçam mais. Isso é regra básica da estrutura do poema, tá bom? Eu coloquei aqui tem alguns conceitos para vocês decorarem e coloquei aqui um exemplo de verso, olha só, é só essa linha do poema. Alma minha, gentil que te partiste. E agora eu vou mostrar um exemplo de estrofe, olha só, aqui em cima eu tenho um exemplo de verso, só uma linha, e aqui embaixo eu tenho o exemplo da estrofe, que eu tenho 4 versos agrupados. Quando eu agrupo esses versos, eu formo uma estrofe. Olha só a estrofe. Alma minha, gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. Esse poema é de Camões, gente, muito bonito, por sinal.
E agora a nossa atividade, olha só. A atividade é bem pequena, é discursiva, né? Eu nem vou ler porque não tem necessidade. Eu vou ler agora o texto do projeto de fluência de leitura, para que vocês acompanhem a minha leitura e possam treinar em casa e me enviar até sexta-feira, tá? Outro detalhe que eu quero lembrar para vocês antes de começar a leitura do texto é que, por favor, coloquem o cabeçalho nas atividades. Antes de enviar as atividades, coloquem seu nome completo, série e turma. Ah, professora Marcela não já sabe que eu sou do 7º C. Gente, eu tô com 4 turmas só de 7º ano, fora as outras turmas. Então, aqui na agonia, recebendo mensagem para eu lembrar que você é do A, o fulano é do B. Então, é muito mais fácil. Se você colocar, vai ser muito mais rápido e a gente vai evitar problema, tá? Porque evita que eu erre e evita que você tenha problema também. Porque já pensou, você manda as atividades, eu não identifico aqui sua turma, coloco às vezes em outra turma, às vezes não marco. E aí, quando sair o consolidado das frequências, sua mãe vai ver lá que seu nome não está. Imagina aí a confusão. Então, vamos evitar colocando sempre nome completo, série e turma, tá? E coloquem também a atividade da semana, porque facilita muito, porque eu tô recebendo muita atividade atrasada de alunos que só souberam do processo agora, tá bom? Então, eu tô recebendo tem alunos que mandam primeira, segunda semana. Então, para não confundir, você coloca sempre assim, ó. Faz o cabeçalho bonitinho com seu nome, turma, série e turma. Depois, no título, você bota atividade 3, se for da semana 3. Atividade 4, se for da semana 4, tá bom? Botem sempre o número da atividade para facilitar minha conferência e não acontecer de trocar lá a sua presença, tá? Porque as presenças estão sendo dadas baseadas no recebimento das atividades, tá bom? Então, vamos começar agora a leitura do texto. O texto dessa semana é Sermão da Montanha. É um pedacinho, né, de uma passagem bíblica. Vamos lá. O Sermão da Montanha. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem a vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vós elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Bíblia Sagrada, editora Ave Maria, Lucas 6, 20 e 26, tá bom? Então, treine a leitura silenciosa, é complicado. Essa leitura é um pouquinho complicada, porque ele usa muito pronome, né? Uma leitura, ela praticamente não tem linguagem informal, é bem formal a leitura, então você tem que treinar bastante, tá bom? Até o próximo vídeo. Se tiverem dúvidas, mandem no meu número, tá bom? O que vocês tiveram dúvidas. E agora eu vou estar postando também, sempre na semana seguinte, a correção da atividade da semana anterior. Então, fiquem atentos e qualquer coisa, verifiquem a pasta lá no aplicativo, tá bom? Até a próxima e estudem!